Olá, amigos. Domingão, dia 29 de agosto. Vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões do dia 30 de agosto a 3 de setembro, mês encerrando, iniciando aí na quarta-feira o mês de setembro. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Parte de baixo aqui desse vídeo você tem um botão inscreva-se, clica nele e deixa o sino das notificações devidamente ativado para sempre ser lembrado toda vez que tiver um conteúdo novo aqui no canal. E lembrando de aproveitar ao máximo o conteúdo existente, principalmente o conteúdo de aprendizado. Desculpa. Vamos então aqui na análise de hoje, esse radar da semana. Falar aqui de Ibovespa, do dólar, juros, DIF25, DI1F25. Vamos falar também de PTR4, Vale 3, TOTS 3, Itube 4, BBDC4, TSA4, ABEV3, EQTL3, SUSB3, KLBN11, BRKM5, MFG3, CEMIG4, Viva3 e NBR3, ou seja, são 15 ações que a gente vai comentar aqui nesse radar da semana, mais ali Ibov, dólar e juros. Começando pelo Ibovespa, mas vou rodar aqui antes a vinheta, e aí você já aproveita esse momento da vinheta para deixar seu like, seu joinha. Desse jeito você me ajuda aqui dentro do conteúdo que é disponibilizado, ou seja, termina propagando esse conteúdo para outras pessoas também. E, enfim, um conteúdo gratuito. Agradeço de imediato. Então vamos lá, começando pelo Ibov. Fechamento da semana excelente, 2,22%. Poderia ser melhor? Poderia, se tivesse superado a máxima semana anterior, mas já foi um bom fechamento, porque devolveu de um candle que foi lá embaixo, já houve uma recuperação e trouxe o Ibov para praticamente devolver quase toda a queda da semana retrasada. Então nessa semana passada a gente já teve aqui uma sinalização boa que, se acontecer isso aqui, ó, superação da máxima desta última semana, que está em 120.833, aumenta a probabilidade de a gente buscar aqui, ver o Ibov buscando essa média móvel exponencial de 13 períodos, que é o primeiro desafio, que a gente é outro ponto de avaliação para a gente ver qual a força do Ibovespa, por exemplo, de fechar ali para cima da média, que aí reforça ainda mais a expectativa de subida, de ter algo mais para cima. Então aqui olhando para o mensal também, olha onde o Ibov foi basicamente bater lá na média móvel exponencial 3 períodos, ainda não vejo já de forma madura para já ter um movimento para cima. Então já mencionei, fico com a expectativa de poder ter algo aqui enrolado aqui no gráfico semanal entre essas duas médias, o que seria ainda um processo de correção do gráfico mensal. Falarei mais a respeito disso na análise que eu vou fazer na terça ou na quarta-feira, o que esperar para a bolsa no mês de setembro. Olhando agora para o dólar, lembre-se de deixar seu like, seu joinha. Olha só o que aconteceu com o dólar. O dólar tinha aqui um pivô de alta no gráfico semanal, topos e fundos ascendentes, pivô de alta, e após o pivô de alta fez nova máxima. Após o candle que fechou acima da máxima do topo anterior, fez nova máxima? Não. E o pior, faz o sinal de falso rompimento, que é o candle que faz o rompimento, o outro já devolve, já perde a mínima dele, dando indício de falso rompimento, de falsa força por parte dos compradores, de um retorno do domínio ali, pelo menos de um domínio de curto prazo por parte dos vendedores. Então volta a fechar abaixo das médias, cria um viés mais negativo. A perda da mínima desta semana, que está aqui em 5.189,5, reforça a chance de queda para o dólar. E olhando aqui em relação à chance de queda, o suporte mais próximo pelo gráfico semanal vai ficar na faixa dos 5.120,5. E olhando para o mensal, observe onde o dólar se encontra ali brigando. Foi lá em cima no mês, gerou pivô de alta no gráfico semanal, mas ainda a pressão vendedora nessa região de fundos anteriores é algo relevante. E a média móvel de 13 períodos, o dólar por enquanto apontando para não fechar acima da média móvel de 13 períodos. Ainda dentro do movimento de alta? Sim. O cenário ainda continua dentro daquela mais um processo de indefinição. Para mim não estaria maduro o suficiente, igual o Ibovespa que eu mencionei, não estaria maduro o suficiente para afundar, mas o dólar pode justamente ficar enrolado aqui para baixo da média móvel de 13 períodos. Mas nesse momento ainda o movimento é de subida. Só que eu deixo um prazo aqui, vou para o semanal, vejo já um sinal negativo contra esse movimento de subida, que deixa o movimento mais fraco, se afastando da questão de poder testar aqui os topos anteriores. E para voltar a pensar em algo nesse sentido,
dólar tem que voltar para cima dessa região aqui. Senão, enquanto não fizer isso, uma região em torno de 5.300, enquanto não fizer isso, fica ainda com um cenário mais, ou seja, 5.300 está por aqui assim, ó. Enquanto não voltar aqui para cima, passar no gráfico diário e gerar fundo ascendente, o viés fica mais para baixo, ou seja, de poder ter o quê? Ou pivô de baixo, ou ainda cai mais e depois gera topo descendente. Então, voltando a ficar com viés um pouco mais de baixo, apesar da tendência do gráfico diário de alta não ter sido perdido. Mas para mim, com essa sinalização que foi gerada aqui, vai ficar com tendência de indefinida para mudar aqui efetivamente se perder esse fundo aqui na faixa dos 578,5. Seguindo agora para os juros, que na semana terminou ali fechando ali abaixo da mínima da semana passada. Perdendo a mínima da semana passada, aquela questão de vai lá em cima da zona de resistência dos fundos anteriores do gráfico semanal, igual acontecendo com o dólar, vai lá, oscila acima, só que termina fechando para baixo, ou seja, entrando pressão vendedora justamente na região dos fundos anteriores e não deixando que o preço feche acima desse patamar. Lógico que a gente ainda tem mais 2 pregões para encerrar o mês, segunda e terça-feira. Mas por enquanto vai respeitando ali a primeira região mais importante de resistência no F25, na faixa ali dos 9,49. Segue dentro de uma tendência de alta no gráfico mensal? Sim. Segue dentro de uma tendência de alta no gráfico semanal? Sim. Só que no semanal já deu um sinal que aumentou a probabilidade de ter correção, que é um topo. Correção teve um movimento de subida, agora é uma chance de ter um movimento de baixa ou um movimento lateral, que é uma correção no preço ou uma correção no tempo da atual tendência de alta. Então a tendência de alta vai realmente dar sinais de enfraquecimento mais fortes e voltar primeiramente para baixo da média, mas principalmente para baixo dessa região aqui dos topos anteriores. Enquanto isso não acontecer, ainda fica mais para isso aqui ser uma correção e gerar um sinal a favor ainda da tendência para poder ter algo mais para cima. Indo aqui agora, inclusive pelo gráfico diário, ó, gerou um sinal de fundo em cima da média móvel 3 períodos e já reverteu no mesmo pregão. Então criou uma expectativa de poder ter algo mais para baixo. Então a perda da mínima dessa última semana aqui, gráfico semanal, reforça a chance de ter essa correção no preço ou no tempo. Indo agora para as ações. PTR4 na semana fechou em forte alta, em bela alta, fazendo o quê? Pivô de alta no gráfico semanal, alta de 7,12%, conseguiu se sustentar acima da média, conseguiu ali não perder a mínima do que no anterior, ficou ali 2 centavos acima e rasgou agora para cima, segue alinhada para cima, vai anulando a formação de topo descendente, retomando o viés mais de alta no gráfico mensal, ou seja, de manter a sua tendência de alta. Rompimento aqui no gráfico mensal dos R$ 29,00 reforça a tendência de alta de médio para longo prazo da Petro. Então, para quem vai abrir compra de rompimento, aqui é uma alternativa, falando de position trade, superação da máxima desse candle, stop aqui abaixo dessa mínima, tentando pegar mais semanas para cima. Qual outra alternativa? Olhar para o gráfico diário e monitorar movimento de correção de alguns pregões, fundo ascendente para cima da região perto ali dos R$ 28,00 até os R$ 27,80, mais interessante para buscar a compra, seja de fundo ascendente ou de pivô de alta. Na Vale 3, a semana terminou em alta também, 3,22%, mas ainda dentro de um viés um pouco mais negativo. O mensal que está com um sinal claro de poder ter a correção. Pode também ficar aqui de lado? Sim, mas está num processo de correção natural depois de um longo movimento de subida. Então faz sentido ter algo para baixo. Igual aqui, ó, teve um longo movimento de subida e fez um movimento ali em busca da média móvel exponencial de 3 períodos. Aqui de novo um longo movimento de subida e agora por enquanto está apontando para se aproximar da média móvel de 3 períodos. Quando é no tempo a correção, a média móvel que vai se aproximando e batendo ali no preço da ação. E aqui no gráfico semanal a resistência mais relevante ali começa na faixa dos R$ 104,00 e passa depois na faixa dos R$ 107,00. São dois níveis que eu considero um pouquinho mais relevantes em termos de resistência para a ação no gráfico semanal. Superação da máxima dessa última semana que está em 101,27 aumenta um pouco mais a chance de buscar esses níveis de preço que acabei de destacar. E no gráfico diário tem uma sinalização positiva justamente para acontecer isso. Ficar atento justamente nessas resistências que acabei de mencionar. E aqui no gráfico diário, inclusive, tem um 103,41, que é um gap de baixa, que também tende a funcionar como um patamar de resistência. Já abriria compra na Vale 3? Não, nem nesse rompimento abriria compra. Maior interesse para compra de swing trade acima da média móvel 3 períodos e melhor ainda se for para cima dessa região de 103, de 113,41 até a região de R$ 104,00 se fosse para cima desse patamar, que é uma resistência que eu já comentei aqui do gráfico semanal no ativo. Partindo para os outros papéis, TOTS 3
Fechamento da semana. Fechou a semana aqui com alta forte, 5,56%, pivô de alta, expectativa de se ter algo mais para cima, pensando ali de 3 a 10 semanas, ou seja, já andou aqui 2, então expectativa de se ter algo mais para cima. E tem duas formas, vou entrar comprando aqui no nível do preço que se encontra, mesmo que abra caindo, vou jogar o stop para baixo ou desse candle ou da média móvel de 3 períodos e tentar pegar pelo menos 3 semanas aí para cima. Não que elas vão todas ser de alta, a tendência é de alta no gráfico semanal, a tendência é de alta no gráfico mensal, enfim, o ativo está totalmente alinhado para cima. Agora, pelo gráfico diário, tem como também buscar compra? Tem. De swing trade? Tem. No semanal seria de position trade, justamente para guardar 3 ou mais semanas. No gráfico diário, que é de swing trade, teria que ser de que forma? Fundo ascendente para cima dessa região de topos anteriores. E melhor ainda se for próximo ali da média móvel de 13 períodos. Essa é a primeira forma. Segunda forma, ativo dá uma lateralizada aqui por alguns pregões e gera sinalização para cima. Também isso apoiaria compra, mas teria que ter mais pregões aqui de lado, a média móvel se aproximando mais do preço para se ter uma melhor relação risco-retorno. Porque se romper agora, a média ainda vai ficar distante do preço e a tendência é que haja uma correção logo na sequência, não gere uma relação risco-retorno favorável e principalmente o stop seja mal posicionado, não bem protegido aí abaixo de um nível de suporte. Seguindo aqui agora para YouTube 4, gráfico semanal, tá aqui, gerou uma boa semana, 3,26%, aqui voltou para cima da média, algo bom, fechamento bom. Superação da máxima dessa semana seria um dos ativos para arriscar a compra aí de position trade. Qual outra forma? Como está próximo, aguardar o rompimento de tudo. Superação dos 31,42. Ou entra na superação dos 31,05, coloca o stop. Tem duas formas de colocar o stop aqui. Ou abaixo da mínima do fundo, lá em 29,19, botar o stop. Ou abaixo da mínima dessa última semana, em R$ 29,77. Então são essas duas formas para poder entrar, ou aqui nessa superação, ou aqui nesta. Se aqui for nessa, eu botaria o stop aqui. Nessa aqui dá para colocar o stop até aqui embaixo. E se quiser um stop mais curto aqui, tentando pegar algo para cima. Em termos de position trade, ficar posicionado de 3 a 10 semanas em YouTube 4. E por falar nos bancos, vou falar aqui de BBDC4, agora já indo para o gráfico diário. Eu vou falar aqui mais do gráfico diário agora nos ativos. Eu vou deixar já o semanal do lado de cá. Vou falar mais do gráfico diário agora dos ativos. Mas alguns ativos poderia até também citar ali pelo gráfico semanal, alguns deles eu vou fazer isso. Vamos começar por BBDC4. BBDC4, ativo que terminou a semana já superando a máxima do que na anterior, mas tem alguns desafios bons pela frente, inclusive média móvel 3 períodos. Então o YouTube 4 chama um pouco mais atenção, porque está para cima da média, correção. Mas no gráfico diário chama mais atenção de YouTube 4, ou seja, gerou de BBDC4, gerou esse candle aqui para cima, vai aqui para baixo, volta para baixo da média, volta para cima. Tem duas formas de entrada, igual o gráfico semanal da YouTube tem duas formas, aqui na BBDC4 também tem no gráfico diário. Superação da máxima desse candle, primeira forma, stop aqui embaixo. Segunda forma, superação da máxima aqui desse candle, que aí seria o pivô de alta no gráfico diário, a retomada da tendência de alta de curto prazo, superação dos 23,52. Stop ficando ou abaixo da mínima do candle que romper ou mesmo até aqui embaixo, tentando pegar algo maior para cima. Próximo desafio, logicamente, se romper esses 23,52, vai ficar mais por volta dos 23,93, seguido de 24,23 e 24,52, os níveis de preço aí que eu considero um pouco mais relevantes para funcionar como que podem funcionar como patamar de resistência para esse ativo. Então são esses níveis aqui que eu estou até traçando. Depois disso, vou falar de TSA4, também pelo gráfico diário, algo parecido com o de BBDC4, né, que faz esses 3 candles. Interessante a compra na superação dessa máxima aqui, o pivô de alta tentando pegar algo para cima. Se for comprar aqui, o stop é um pouco longo, vai ter que andar mais do que 1 para 1 para pelo menos que aí superando essa região de resistência importante para gerar uma melhor relação risco-retorno na operação. Mas é outro ativo que pode retomar a tendência de alta de curto prazo no gráfico diário no decorrer dessa próxima semana, fazendo a superação na máxima da semana passada, que é de R$ 11,49. É a máxima desse topo aqui. A BEV3, ativo que está no gráfico diário com a tendência indefinida e era de baixa, aí vai aqui, volta para baixo dessa região, deveria ter se sustentado acima, por exemplo, seria melhor se ficasse aqui assim, fizesse um pivô de alta, isso seria um sinal mais relevante de força,
Mas está num ponto que considero importante depois de uma correção, superação da máxima desse candle, dá para arriscar uma compra com stop aqui tentando pegar algo para cima em ABEV3, fundo ascendente, tentando pegar a continuidade do movimento de subida do gráfico semanal. Outro ativo aqui é QTL3, que no gráfico diário já iniciou um processo de correção. Então agora eu vou falar de papéis que ainda precisam ter algo mais de correção para já abrir uma compra. Mencionei alguns ali do gráfico diário que já dá para se buscar uma entrada, como por exemplo ITSA4, BBDC4, ABEV3, são ativos que podem já gerar entrada na segunda-feira. Já em IQTL3 e nos demais ativos, vocês vão perceber que pelo gráfico diário, apesar de ter ou retomado a tendência de alta, ou está em tendência de alta, ou está numa tendência indefinida com expectativa de retomar a tendência de alta, gerar um fundo ascendente, precisa ter algo um pouquinho maior para baixo ou de forma lateral para comprar. E o ideal seria que tivesse aqui pelo menos mais uns 2 candles, 1 para 2 candles, superação da máxima no candle anterior, possibilidade de compra aí no decorrer dessa próxima semana em IQTL3 de fundo ascendente acima dessa região que já está sendo testada de topo anterior ali por volta dos 25,05. E ainda média móvel de 13 períodos. Outra forma, se ficar aqui realmente mais tempo de lado e depois gerar pivô de alta. Me interessaria um pouco mais pelo fundo ascendente. Mas lembrando que se acontecer alguma entrada que se encaixe dentro da nossa metodologia, enfim, esteja no nosso radar no decorrer da semana, comentarei isso aqui dentro do aplicativo DV Invest. Recomendaremos dentro do aplicativo DV Invest as operações aí de swing trade. Então, o link tem o QR Code aí do lado. Na parte de baixo também desse vídeo, na descrição, você pode baixar o aplicativo para Android, para iOS, e você também pode acessar pelo seu navegador. Então, qualquer que seja o navegador, você pode acessar aí o aplicativo. Basta acessar dvinvest.com.br e lá tem um login para você fazer o acesso ao aplicativo. Depois, então, de QTL3, vou falar do SUSB3, que fechou bem a semana. Olha só o gráfico semanal, anulando a tendência de baixa. Anulou a tendência de baixa, rompeu tudo para cima, beleza? E agora, o que ela pode gerar aqui? Ela pode gerar correção um pouquinho maior para abrir uma compra de swing trade aí no decorrer dessa próxima semana. Semelhante ao que eu fiz para QTL3, seja aqui fazendo isso, ou fazendo mais aqui isso aqui, ficando a mais acima desse patamar mesmo, a média vai se aproximando aqui do preço e depois ela vai lá e rompe para buscar aí uma compra de pivô de alta no papel. Essa seria a forma principal de entrada na minha avaliação para swing trade no ativo. KLBN11, da mesma forma, ficou mais tempo aqui de lado, girou pivô de alta, compra, caiu mais, depois de ter voltado forte aqui para cima, igual SUSB3, já dando um viés de alta, expectativa de alta, mas entrar comprando já que agora, lá no gráfico semanal já tem resistência na faixa dos R$27, depois R$27,50, arredondando. Então muito próximo para ter uma relação risco-retorno satisfatória, que 27,50 está por aqui, ó. Então muito próximo a entrada. Então quanto mais o tempo aqui, mais a chance de romper mais forte para cima. E quanto mais ela recuar aqui assim, próximo ali da média, também mais fica distante dos 27,50 e tende a gerar uma melhor relação risco-retorno na operação. BRKM5, da mesma forma, ainda aqui dentro de todo um processo de subida, chegou na zona de resistência, um movimento muito relevante para cima. Quanto maior o tempo que ficar aqui, mais a média se aproximar, pivô de alta, compra. Se voltar a vir aqui, se testar a média ou se aproximar dela, gerar fundo ascendente mais distante disso aqui, também compra de swing trade, enfim, ativo alinhado para cima, que ficaria muito mais interessado em abrir compra de swing trade nessa ação. Dá até para fazer compra ali pelo gráfico semanal, tentando buscar ali um novo movimento de subida e de expansão dessa ação, ficando algumas semanas posicionada nela, uma operação de position trade. MRFG3, ativo que retomou também sua tendência de alta, que está fazendo aqui uma correção mais no tempo, ficando mais lateral. Quanto maior o tempo que ela ficar aqui de forma lateral e gerar depois o pivô de alta, mais interessante para compra de swing trade. Ou se ela fizer também abrir caindo aqui e voltar aqui para a média móvel de 13 períodos, ou se aproximar dela gerar fundo ascendente, também compra de swing trade em Mafrig. Ativo aí também bem alinhado para cima pelo gráfico semanal, mensal, enfim, os gráficos estão tudo alinhados para cima na Marfrig. CEMIG 4, ação que gerou um movimento muito forte nessas 2 últimas semanas. Fechou bem na semana passada, rompendo essa máxima aqui, quebrando a sequência de topos e fundos descendentes.
dois candles muito fortes que apontam para poder vir buscar essa região aqui no curto a médio prazo. Que região é essa? A região ali na faixa dos 13,80 até o patamar dos 14,03. E aí, dentro dessa expectativa favorável, caso aconteça no gráfico diário alguma lateralização ou movimento de baixa do preço nos próximos pregões, pode ser até uma entrada mais para a segunda semana de setembro, me interessaria em abrir compra nesse papel. Então é ficar atento no decorrer aí no processo de correção que ela venha a fazer, não necessariamente agora, mas que ela venha a fazer que pode gerar oportunidade interessante de compra no papel. Outra ação, Viva 3, que terminou ali a semana bem também, confirmando um fundo no gráfico semanal, após retornar para cima da média, superou a máxima da semana passada, enfim, vai abrindo caminho para buscar uma região de topo lá na faixa dos 34,56 a 35,08. Então, um ativo aí alinhado para cima, gráfico diário praticamente aqui com viés muito mais para a tendência de alta. Se enrolar um pouquinho mais aqui, 1 a 2 candles, gerou pivô de alta, dá para abrir compra no papel justamente para tentar pegar esse movimento lá para a região dos R$35 pelo menos. A outra forma, se já romper aqui agora, vai ficar um pouco mais apertado, no sentido de não teve uma correção tão grande, mas já é uma forma de também tentar arriscar algo no papel, tentando pegar a continuidade do movimento de subida. E se fizer isso, me interessaria um pouquinho mais a questão do recuo do preço e fundo ascendente ali próximo da média móvel de 13 períodos. E por último aqui falando de ENBR3. Deixa eu tirar aqui, que eu esqueci de tirar. ENBR3, ação dentro de uma tendência de alta no gráfico diário, topos e fundos ascendentes. Semanal dentro de uma tendência de baixa, só que num processo, na verdade tendência indefinida, só que num processo aí de recuperação do seu viés mais positivo, principalmente no curto prazo, já do gráfico diário já está de forma mais positiva, aqui no semanal já voltando para cima das médias, e aí no diário, se fizer isso aqui também, corrigiu, girou fundo ascendente, compra de swing trade, testou topo anterior como um antigo resistência, agora funciona como suporte, mas média móvel ficaria muito mais antenado em compra nesse papel. Enfim, para essa próxima semana, o que nós temos é o Ibovespa com a expectativa de ter algo para cima. Abril subindo tem algumas alternativas de fazer a entrada. Abril caindo tende a ter alguns papéis fazendo uma correção ali que seria natural e bom para planejar uma compra. Então é isso, é basicamente monitorar ali as oportunidades que podem acontecer. Espero ter revelado alguns ativos interessantes aqui para você e que você tenha uma excelente semana. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa radar da semana. Um grande abraço e até breve.